Olá! Se você chegou até aqui nesta aula de hoje, quer dizer que você está seguindo direitinho o seu plano de estudos, né? Porque o plano de aula deste curso, ele tem várias etapas. E para você chegar até aqui, no dia de hoje, para a gente poder falar sobre plano de trabalho, é importante que você tenha estudado as outras etapas. É importante que você tenha repassado pelos momentos de fundamentação teórica sobre o que é planejamento, sobre a importância de identificar a situação-problema, sobre a importância de conhecer a necessidade, de entender a necessidade dos processos de planejamento, para então, no ciclo de planejamentos, onde você toma a decisão de qual estratégia você vai tomar, você começa então a elaborar esse momento agora, que é elaborar, pôr em prática ali os conceitos, as etapas do plano de trabalho, certo? Se você não assistiu às outras aulas, eu te recomendo, na verdade eu oriento, que você volte, estude as primeiras aulas e aí depois, fundamentada, você retome este momento de agora, porque esse momento é prático, certo? E aí a gente precisa de ter fundamentação para elaborar o plano de trabalho. Precisa de ter compreensão da importância dos processos, porque senão você vai continuar no processo imediatista e recorrer ao erro de pronto, eu já tenho tudo aqui na mente, já consigo pôr no papel. E a gente sabe que não é tão simples assim, certo? Então tá. Então, estamos combinados, todos cientes que é importante o processo de planejamento, de estudo do processo de planejamento. Vamos seguir. Hoje eu quero começar a falar com vocês sobre a ferramenta 5W2Hs. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Só um momentinho. Essa ferramenta, ela é muito importante. A ferramenta 5W2Hs é uma ferramenta que foi criada lá no Japão. Ela foi criada pensando, lá em 1950, pensando no sistema da Toyota de produção. Vocês sabem que a Toyota é uma grande multinacional e ela precisava otimizar o seu processo de produção, o seu processo de entrega, de aperfeiçoamento para concorrer com as grandes marcas do mercado. Então, eles criaram esse sistema. Não se sabe ao certo quem é o fundador do sistema, o que originou, o que refletiu, o que desenhou o sistema, mas sabe-se que foi lá no Japão a partir da empresa Toyota. Então, melhoria no quê? Melhoria na qualidade da produção, melhoria na entrega, melhoria dos resultados. Aí você pode pensar assim, discutir assim comigo, mas Lorena, por que você está falando comigo sobre empresas, se eu estou aqui em políticas públicas? Porque gestão, isso está lá nas primeiras aulas, gestão é administração. Se é administração, você precisa entender sobre processos, metas e resultados. Independente se você está no setor público ou no setor privado, você tem que entregar resultados. Você tem que gerar resultados. E para a política pública é um resultado de impacto real, verdadeiro e duradouro na vida das pessoas. Tem que ter resultado, certo? E para que você tenha resultado, você tem que ter o quê? Um bom planejamento. Se você não sabe qual caminho você vai seguir, qualquer um serve. Então, para alcançar os resultados que você pretende, você precisa desenhar muito bem essas estratégias. E foi isso que motivou a empresa Toyota a reestruturar o seu sistema de produção para entregar melhores resultados, ok? Então, esse é o princípio. Seguimos. Então, o que significa esse 5W2Hs? A primeira coisa que você tem que pensar antes de qualquer etapa do seu processo de planejamento é para que se quer fazer. Para que você quer fazer o seu planejamento? Qual que é o seu objetivo? Qual é o resultado esperado? Então, a primeira coisa que já tem que estar ali no seu radar. O 5W2Hs, ele começa, né, pelo who, depois vem o how, depois how much, what, why, where e when. Ou seja, quem vai fazer, como vai fazer, quanto custa, o que é, por quê, onde e quando. Esse ciclo, ele não pode ser quebrado.
embora a gente vai ver aqui na prática que a gente vai e volta, né? Em algumas etapas a gente começa, vai e volta, pensando nesse processo de reflexão, de planejamento mesmo. Mas ele não pode ser quebrado essas questões, elas são muito importantes para você desenhar o seu plano de trabalho. Vamos ver agora um pouquinho mais na prática. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu trouxe aqui para vocês um quadro, olha só. Então, um plano de trabalho. Qual que é a sua situação, problema? O que você necessita ser enfrentado? E aí, assim, mais uma reflexão para quem é aí das políticas públicas, das políticas sociais, quem é assistente social assim como eu. Quando a gente fala situação, problema, peraí, Lorena, como assim situação, problema? Você está dizendo que os nossos usuários das políticas públicas são um problema? Não é isso que eu estou dizendo. Atenção. Para a gestão de projetos, você precisa identificar o que você quer atacar, o que você quer enfrentar, qual a sua situação, problema, ok? Para o gerenciamento, planejamento estratégico, ele vem lá da origem, a gente falou isso nas aulas, mas é bom resgatar, ele vem lá na origem de fronte de guerra, de enfrentamento em fronte de batalha. Gerenciamento de guerra. Então, qual era o problema que eles tinham para enfrentar? Então, olha só, quando a gente fala de planejamento estratégico, lá atrás de grandes lideranças, a gente está falando de enfrentar alguma coisa. Você na sua execução, aí a gente está falando de plano de trabalho, e plano de trabalho é execução, ok? Plano de ação é do equipamento, é da instituição. Plano de trabalho é a execução de uma etapa desse plano de ação, ok? Eu tenho o plano de ação. Por exemplo, no SUAS, eu tenho o plano de ação do CRAS e aí eu tenho o plano de trabalho do serviço de convivência. Então, é a execução do serviço de convivência, ok? Então, tá bom. Então, esse plano de trabalho, qual a situação que você quer enfrentar nesse plano de trabalho? Se você está no PAIF, qual a sua situação? A situação problema, o que você quer enfrentar na sua realidade? Você tem que ter isso muito claro. Porque a gente às vezes começa assim, o meu objetivo é... Peraí, se você não sabe o que você quer enfrentar, você pode ter um objetivo errado. Você pode não saber o certo, não ter clareza do que você vai fazer, do qual objetivo você quer enfrentar, porque você não sabe qual a situação, o problema. Você tem que superar. Então, aqui a gente fala bastante, eu quero chamar a atenção para vocês. Vai começar um plano de trabalho? Comece pela situação, problema. Qual problema você quer enfrentar? O que necessita ser enfrentado? Então, para que se quer fazer? Lembra? Tô lá já, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tô lá. Olha lá. Tá vendo, a gente já? O que se quer fazer? Mas, Lorena, não começa com quem? Lembra que eu disse para vocês que a gente vai e volta? Né? A gente vai e volta dentro desse ciclo aí. Então, a gente tem que passar por todas essas etapas. Por isso que ele é contínuo, tá bom? Então, ok, vamos lá. O que se quer fazer, né? Para que se quer fazer? Para que você quer fazer isso? Qual que é o seu objetivo? Então, ok. Aí eu te pergunto. Você tem que ter um objetivo geral. Macro. Você tem a sua situação, problema. E você sabe qual é o seu resultado final. O que você quer enfrentar, o resultado final disso tudo. Você só consegue entender o resultado final se você sabe o tamanho do problema. Se o problema for muito grande, você vai ter que fracionar. Então, desenha o tamanho desse problema. Desenha mesmo. É bem lúdico. Às vezes é necessário, tá? Eu faço o tempo todo. Pra mim, eu gosto muito de ser muito assim, um mapa mental, muito lúdico. Pra mim, facilita. Até pra eu direcionar um grupo, eu gosto de fazer assim, que todo mundo consegue entender mais fácil. Então, desenha o tamanho do seu problema. Coloca lá os problemas, todos eles. E aí você vai conseguir perceber. Você tem perna para enfrentar todos aqueles problemas? Você tem perna para isso? Não, Lorena, isso não é só PAIF. Isso é serviço de convivência também, isso é serviço no domicílio, às vezes eu vou ter que envolver a saúde, às vezes não sei o que, então recorta. Pega aquilo que você consegue enfrentar, ok? Aquilo que você tem autonomia, aquilo que você tem governança para enfrentar. Definido isso, definido o problema, definido a sua capacidade para enfrentar esse problema, definido o objetivo geral, você tem que construir os objetivos específicos a partir do objetivo geral.
a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Eu montei para vocês, eu trouxe um exemplinho, eu trouxe um exemplo do cotidiano ali, de CRAS, por exemplo, mas poderia ser de CREAS também, poderia ser de centro de atendimento à mulher, poderia ser pessoa em situação de rua. Vocês vão perceber que dá pra direcionar para a área de vocês. Poderia ser um trabalho na saúde, tá bom? Então tá, vou passar aqui o próximo slide para ficar mais fácil para vocês entenderem. Opa, travou aqui. Tá, então ali eu mudei ali, né? Então qual é a situação problema? É um grande número, essa é a situação problema que eu trouxe para vocês, ó. Um grande número de mulheres, chefes de família, são atendidas, cortou ali um pouquinho, né? São atendidas frequentemente nos serviços, seja em CRAS ou CREAS. Olha só, então eu já tenho ali uma situação. Eu já identifiquei, eu fiz um diagnóstico e identifiquei que, recorrentemente, um grande número de mulheres são atendidas no CRAS e no CREAS. Eu já tenho o perfil dessas mulheres. Eu já sei quem são essas mulheres. Eu já tenho o perfil delas. Porque isso é importante, porque você tem que desenhar bem o seu problema para você saber como que você vai enfrentá-lo. Então, eu já percebi, ó, vamos lá, vamos trazer no miudinho. Então, eu já percebi que lá no meu atendimento, um número grande de mulheres, chefes de família, que tem Bolsa Família, que tem chefes de família, tem crianças, recorrentemente são atendidas no CRAS, ou no CREAS, ou no acolhimento POP, ou no centro POP, né? Enfim, ou no SUS, lá no postinho, ou lá na UPA, por exemplo, ou na central de regulação, não sei onde você está. Mas eu tenho certeza que passa um grande número de mulheres com esse perfil por lá, tá bom? Lorena, mas por que isso é um problema? Se eu estou atendendo um grande número de mulheres recorrentemente elas estão sendo atendidas. Dona Maria já foi esse mês, foi o outro mês, assim foi a Dona Maria, assim foi a Dona Joana, assim foi a Dona Joaquina, e eu tô percebendo que elas são recorrentes ali. E assim como elas, tem mulher que vai bimestralmente, semestralmente. O que tá acontecendo? Eu já percebi isso. Então, essa é uma situação que eu quero enfrentar. E aí eu vou enfrentar como? Antes disso, eu preciso desenhar melhor. Então, qual que é meu objetivo geral, então? Vamos lá. Tá um pouquinho lerdo aqui. Aqui, ó. Então, meu objetivo geral é... Deixa eu ver como que tá aqui pra vocês. Meu objetivo geral é proporcionar... Gente, sempre começa com o verbo no imperativo. Agir, realizar, proporcionar. É sempre um verbo e sempre no imperativo. Você nunca começa um objetivo assim, será realizado, vou realizar ou vou proporcionar. Depois dos atendimentos será proporcionado. Não, é objetivo, tá? Verbo imperativo. Não errem isso. Não é, para quem faz correção de projetos, quando você vê e você fala assim, meu Deus, isso não dá para errar, tá bom? A partir de hoje vocês não erram mais, combinado? Então tá, proporcionar. Então olha só, eu vou proporcionar para as mulheres. Eu consigo proporcionar muitas coisas, garantir é diferente. Eu vou proporcionar às mulheres atendidas estratégias para que não dependam mais dos serviços do Eu quero parar aí, percebam. Já tem aqui um objetivo, mas já tá fácil ali, já desenhei, já recortei um pouquinho. Vou continuar lendo, vou voltar, ó. Proporcionar às mulheres atendidas estratégias para que não dependam mais do serviço tal e assim conquistem sua segurança financeira e autoridade familiar. Ó, é grande, é geral, certo? Aí eu tenho que parar e pensar, tem autonomia para isso? No meu trabalho eu tenho autonomia para isso, né? Então, o que é o resultado esperado no final, né? O resultado esperado caminha juntinho com a situação problema e caminha juntinho com os objetivos, tá? Então, no final eu quero uma mulher cheia de estratégias, né? Para que ela não vá mais ser atendida frequentemente no serviço, que ela ela tenha uma autoridade maior sobre a sua família e que ela tenha uma segurança maior financeira.
Esse é o meu resultado final. Não elabore o resultado esperado fora do objetivo, gente. Porque às vezes você tem um objetivo e o seu resultado é todo lindo, fantasioso, deslumbrante. Não é assim que faz. Tem que ser assim, ó, para e passo. Esse é meu problema, esse é meu objetivo, esse é meu resultado. Para e passo, tá bom? Então, ok. Esse é meu objetivo geral, ele é grande, ele é lindo. Eu tenho autonomia para fazer, eu consigo fazer dentro do meu trabalho, com parcerias, claro, mas eu dou conta de fazer. Beleza. Lorena, e agora? Como que eu vou fazer os meus objetivos específicos? Perceba, os objetivos específicos obrigatoriamente precisam sair do objetivo geral. Obrigatoriamente. Você não vai inventar um objetivo específico que não esteja dentro do objetivo geral. Percebam que eu já tracei aí, eu sinalizei, né, eu sublinhei algumas palavras ali chaves. Proporcionar, conquistar e autoridade, né? Conquistar segurança financeira, conquistar autoridade. Eu poderia colocar assegurar, assegurar é difícil, né? Incentivar, subsidiar a mulher para que ela tenha mais autoridade. Eu poderia ir dividindo. É daqui que eu vou dividindo. Ó, vou passar os slides para vocês perceberem. Vamos lá. Percebam aí, já recortei, tá vendo? Já trouxe o meu primeiro objetivo específico. Ó, proporcionar às mulheres atendidas estratégias para que não dependam mais do serviço. Lorena, mas eu posso fazer isso? Não é feio? Parece tão simplório, como se eu estivesse copiando e colando. É exatamente isso. É exatamente isso que você tem que fazer. Às vezes, vocês ficam tão preocupados em fazer projeto e querem inventar um monte de coisa, querem florear demais e não precisa. Não precisa. É simples assim. O difícil é você identificar a situação problema. É você pensar se você tem autonomia para isso, recortar aquilo, recortar para que você consiga ter governança sobre aquilo, autoridade, autonomia para desenvolver, para enfrentar aquela situação, pensar no objetivo geral. Isso desenhado, aí você vai desdobrando. Mas você vai desdobrando a partir dessa base. Isso é sua base. Isso é sua base para o seu plano de trabalho. Um recorte, tá? É um recorte. É um plano de trabalho para um público específico. Aqui, justificativa de um plano de trabalho a gente só faz depois, identificação a gente só faz depois, monitoramento e avaliação a gente só faz depois. A gente só explica e justifica depois que eu já desenhei esse esqueleto do plano de trabalho, tá bom? Que é a mesma regrinha para um projeto. Aprendendo isso aqui, você faz projeto também. Que é a mesma regra. Projeto é um plano de trabalho, tá, gente? É um curto espaço de tempo de uma atividade, então é um projeto, tá? Só que ele tem mais recurso financeiro, enfim. Mas é a mesma regra. É a mesma regra, tá bom? Então, você conseguiu desenhar esse esqueleto, você só vai desdobrando, tá bom? Então, vamos lá. Percebam que eu já desdobrei aqui e é simples, tá? Não fique inventando nem floreando demais. É simples. Porque aqui a intenção aqui é alcançar o objetivo. Se você ficar inventando 1001 objetivo, cuidado, às vezes você não tem perna para alcançar. E eu sempre digo o seguinte, 3 objetivos, pouquinho, né? Mais de 5 objetivos, cuidado. Mais de 5 objetivos específicos, cuidado. Porque você tem que ver se você vai ter perna para alcançar os 5 objetivos, tá bom? Não adianta ter aquele 7, 10 objetivos, se você não consegue alcançar todos eles. E também não adianta ficar criando objetivos a mais se eles estão todos dentro de um só. Não adianta. É melhor você criar um bom objetivo específico e fazer várias ações dentro dele e alcançar aquele objetivo, do que você ter 7, 10, 12 objetivos específicos repetidos, a mesma coisa, né? E aí você vai ficar lá tendo que justificar cada um deles, avaliar cada um deles e ver se você alcançou cada um daqueles objetivos. Então, 3, acho pouco. Mais de 5, cuidado, tá? Então, fica aí essa regrinha. Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Então, eu já recortei. Tá ali. Então, para que fazer... Aqui. Ó.
objetivos específicos. Então, para que se quer fazer? Por que eu quero fazer isso? Para que eu quero fazer isso? Porque eu quero proporcionar às mulheres atendidas estratégias para que não dependam mais do serviço. Para que eu quero fazer isso? Porque eu quero proporcionar para elas. Eu não aguento mais ficar atendendo a Dona Maria, a Dona Joana, a Dona Joaquina todo mês. Aí eu fico falando, ah lá, ela tá dependendo do serviço. Mas o que eu estou fazendo? Então, resolvi montar um grupo, olha lá, organizar um grupo socioeducativo. Lorena, mas aí não é outro objetivo, não, é uma ação. Com um grupo, eu vou conseguir proporcionar para essa mulher estratégia, né? Em um grupo, em um ambiente socioeducativo, onde eu vou colocar todas elas juntas. E aí eu vou proporcionar estratégias, eu vou proporcionar e elas vão me ajudar nesse processo socioeducativo. Então, percebam, é uma ação. Olha só, eu já estou pensando em uma ação ali. É que ficou pequeno ali para vocês, né? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho. Eu acho que eu diminui muito. Deixa eu ver agora. Isso, melhorou ali. Então, ó, organizar um grupo socioeducativo. Então, essa é a minha primeira ação. Ok, tá bom. Eu organizando um grupo socioeducativo, eu consigo proporcionar às mulheres atendidas estratégias para que não dependam mais do serviço do CRAS, por exemplo? No grupo eu consigo, mas o que mais que eu vou precisar fazer? O que mais que tem que ter ali? Vamos ver. Deixa eu passar os slides aqui. Quem é o responsável? Quem vai fazer? A Lorena, assistente social, e a psicóloga Ana. Tá? Ou a Lorena é a pedagoga, a Lorena e o educador. A Lorena, sempre assim, na orientação de CRAS, por exemplo, tem que ter dois colegas, né? 2 profissionais ali de nível superior. E se for grupo de acompanhamento familiar, não é interessante que o educador faça parte, tá? Porque ali vai rolar muita conversa. Ali vai rolar muito assunto sigiloso, ali vai rolar muito assunto que você tem que tomar cuidado, né? Por isso que eu sugiro sempre que tenha um colega psicólogo junto contigo. Você pode abrir caixinhas emocionais que talvez você não consiga fechar, colega assistente social. Cuidado, colega pedagogo. Tem pedagogo que sabe fazer projeto, né? Talvez não. Com certeza, os pedagogos têm mais capacidade que os assistentes sociais em termos de formação universitária. Então, assim, cuidado. É legal você trazer um psicólogo do lado. Você provavelmente vai abrir caixinhas ali que talvez você não consiga fechar. Por exemplo, quando você falar de autoridade com os filhos, autoridade com os adolescentes, por exemplo, né? Talvez você pode entrar em assuntos delicados. Ou o próprio grupo pode trazer assuntos que você não estava esperando. Então, tem que ter uma atenção ali. Então, é legal colocar o colega junto. Então, beleza. Então, ó, já coloquei ali. Vai ser a Lorena e o colega psicólogo. Ok. Quantas pessoas? Gente, meta, tá? Olha só. Olha aqui pra mim. Meta. Nunca é descritivo, gente. Nunca é descritivo. Meta é quantificável. É quantidade. Quantidade de recursos, quantidade de tempo, quantidade de pessoas. É quantidade. Tá bom? Nunca é descritivo. Identificar as mulheres, tal. Não. Quantas mulheres? Fazer visitas para não sei o que. Não, quantas visitas? Em quanto tempo? Entendeu? Então, é quantidade. Meta é quantificável. Então, aqui na proposta, eu vou atender 8 mulheres. Eu identifiquei o problema. Eu identifiquei a minha governança. Vamos lá, olha aqui pra mim. Eu identifiquei o problema. Eu identifiquei a minha capacidade, a minha governança, a minha autonomia. Conversei com a minha colega. Somos nós duas que vamos coordenar esse grupo, direcionar. Uma coordena, a outra alinha o grupo, enquanto uma observa, a outra... A gente vai dividir as funções. É importante sempre uma direcionar, a outra observar, uma relatar, a outra incentivar o grupo. Isso tem que estar bem dividido, o papel dos técnicos, dos profissionais que estão ali à frente. Mas a gente conversou sobre isso. A gente pensou que assim, 10, talvez, não sei, né? Nunca fiz, é o meu primeiro grupo. 5, poxa vida, 5 é complicado porque elas talvez desistam no meio do caminho. Eu posso ficar só com 3
Ou só com 2? Aí, tipo, vamos colocar 8, né? 8, se desistir, eu ainda vou ter um grupo bacana para conduzir. 8, eu tenho condição de direcionar 8 pessoas falando, né? E às vezes vão ter que trazer as crianças, eu tenho que pensar nisso. Quais são os ruídos, o que pode me atrapalhar? Quais são os ruídos, o que pode me atrapalhar? Eu tenho que ter tudo isso já, gente, ali, ó, descrito, tá? Nas minhas estratégias. Então, já tenho que pensar nisso. Então, eu defini 8. Ok. Aí, percebam que eu fui lá para resultado esperado. Lembra? Resultado esperado tem que estar alinhado com o objetivo, tem que estar alinhado com o problema, e aqui tem que estar alinhado com a ação. Não é? Resultado esperado. O que eu espero? O que será feito? Por que isso será feito? O que eu espero? Eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero que o grupo seja organizado até setembro para iniciar o alcance dos objetivos. Meu resultado esperado é organizar o grupo, e eu quero que o grupo esteja organizado até setembro. Porque eu quero proporcionar isso para as mulheres. Então, o meu resultado esperado é isso, para esta ação, tá bom? Para esta ação. Vamos lá. Vou seguir aqui que a gente vai construindo esse plano de trabalho juntas, ok? Aqui vem como será feito e onde será feito. É a metodologia, é o caminho ou a via para a realização de algo. É aqui que você tem que definir muito bem o passo a passo. Aqui você tem que investir tempo. Você tem que sentar com a tua colega, você tem que sentar com a sua coordenação, você tem que investir tempo em pensar como é que você vai fazer isso. E é aqui que você tem que identificar os ruídos. É aqui, o que são ruídos? É aquilo que vai atrapalhar a execução do meu projeto, a execução do meu plano de trabalho. Então aqui você tem que investir tempo para desenhar tudo isso aqui. Percebam que eu não comecei nada ainda, eu só estou planejando. Isso é um plano. Para que eu desenhe bem o caminho bem feito, bem direcionado, mapa bem descrito, para que eu alcance meu objetivo. Não é, gente, só pôr na cabeça e ir lá e executar. É por isso que a gente não tem impacto nas nossas ações. Por isso que a gente não alcança o que a gente quer. Por isso que é mais fácil transferir para o usuário a responsabilidade quando a gente não fez um bom plano de trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui vocês percebem que tá muito pequenininho, vocês não vão conseguir visualizar. Então eu dividi, né? Ó, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver se tá bem visível. Tá assim. Então olha só. É a metodologia, tá bom? Percebam que eu tenho 5 etapas dessa metodologia. 5 etapas. Lorena, mas são 5 etapas... Eu não tô entendendo, Lorena. Eu vou voltar um pouquinho para você entender. Ó, são 5 etapas... São 5 etapas para uma ação. Uma ação. Que é organizar o grupo. Tá bom? São 5 etapas que eu vou só organizar o grupo, gente. Eu não estou executando o grupo. Percebam? Percebam. Atenção. Eu não estou ainda executando. Não tem nenhuma mulher aqui ainda. Eu estou organizando. Essa é a primeira ação que eu vou fazer. Organizar. Mas eu não poderia fazer isso antes, já ter tudo organizado e já ir direto para a etapa, para a execução? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Eu só quis desenhar aqui para você, para te mostrar que o planejar primeiro é necessário. Se você já tem tudo isso descrito, ó, ótimo, ótimo. Você já problematizou, você já identificou, você já fez tudo isso, agora você já vai direto para a execução? Beleza. Você já fez esse ciclo? Já fez o ciclo da problematização inteirinha? Porque vocês vão ver que a gente vai problematizar agora aqui. A gente vai continuar identificando as etapas. Por isso que eu gosto de trazer assim, tá bom? Eu gosto de começar já dentro da execução o processo de planejamento ali, na primeira etapa. Gosto de fazer assim. Então vamos lá. Então é a organização do grupo e aí a gente tem a metodologia. Como que isso vai ser? Primeiro, será selecionado as mulheres será selecionado as mulheres que participarão do grupo através de semelhanças entre quantidade de filhos, idade e região territorial.
São muitas mulheres. No meu diagnóstico, sei lá, foram 30. Tô chutando, tá, gente? Foram 30 mulheres que eu atendi. Só eu, Lorena, assistente social. Se eu colocar em um CRAS aí que tem mais de 10 assistentes sociais, vamos, sabe lá quantas mulheres são atendidas mensalmente, repetidamente. Tá? Mensalmente, bimestralmente, semestralmente, repetidamente. Sabe Deus. Suponhamos que seja 30. Eu só tenho governança, capacidade e autonomia só para 8. Como eu vou selecionar essas 8? Eu tenho que pensar. A esmo? Não. Porque se for a esmo, eu vou ter um grupo muito heterogêneo. Difícil de trabalhar. Então é muito mais fácil eu recortar, alinhar o grupo de acompanhamento, colocar todo mundo com a mesma carinha, com o mesmo perfil ali, o mesmo desenho da situação, problema que eu quero enfrentar, que é mais fácil. Tá bom? Então eu coloquei todo mundo ali, a mesma região, é mais fácil. Porque assim, na hora de eu fazer uma visita, eu faço visita rapidinho para todo mundo. Mesma quantidade de crianças, mesma faixa etária ali, porque assim, ó, é mais fácil de eu alinhar o tema. É mais fácil do debate, de socioeducar. É muito mais fácil. Então eu desenhei isso para ficar mais fácil para que eu alcance meu objetivo. Ah, Lorena, mas assim, tá ficando fácil demais, ué. O objetivo a intenção aqui é alcançar meu objetivo, resolver meu problema, pelo menos daquelas 8 mulheres. Como é que eu vou fazer com um grupo mais heterogêneo? Eu vou pensar depois. Primeiro eu vou fazer esse aqui. Depois eu penso como eu vou fazer os outros. Porque serviço não vai faltar, tenho certeza disso. Não é mesmo? Então vamos lá. Segunda etapa. Será elaborado um convite bastante criativo e acolhedor, convidando as mulheres. Eu tenho habilidade? Não tenho. Eu tenho, tá, gente? Eu gosto. Mas, suponhamos que eu não tenho. Você tem? Se você não tem habilidade para um convite bem lindo, convidativo, que a pessoa se sinta, nossa, estão me convidando, que legal. Gente, a pessoa é voluntária para participar de um grupo, ela não vai ganhar nada para estar lá. Nada, muito pelo contrário. Ela vai gastar tempo. Então, ela tem que se sentir importante naquele momento. É verdade, porque você quer que ela participe. Senão você não vai alcançar seu resultado. Convite participativo, chama minha colega ali que tem habilidade, né? Vamos pensar junto, vamos idealizar isso aqui. Então o convite vai ser bem bonito, bem criativo. Ó, será realizado visita domiciliar para convidar cada mulher. Será esgotadas estratégias para entregar o convite. Como dia da semana, horário de entrega do convite, e ainda será reforçado o convite pelo WhatsApp. Porque assim, eu trabalho das 7 a 1, e aí? Não consegui achar a mulher lá. Acabou. É isso? Não, eu vou em outro horário. E eu vou depois das 5 se precisar. Sério, Lorena? Sério? É sério? Alinha isso aí. Pensa nisso. Pensa nisso. Porque senão a gente fica jogando pro outro. Pensa nisso, tá bom? Tô aqui problematizando contigo. Ok. No momento da entrega do convite, será perguntado se é possível iniciarmos aqui. A vinculação com o grupo. Porque assim, na hora que eu vou entregar o convite, eu já quero perguntar pra ela. Já posso te colocar no grupo do WhatsApp? Porque assim, eu vou entregar o convite em mãos, vou pegar o número do celular dela e vou reforçar o convite pelo WhatsApp. Lembra? Tá ali escrito, ó. No final, ó, aqui. Opa, aqui, ó. E ainda será reforçado o convite pelo WhatsApp, tá vendo? Então tá, então eu vou fazer isso. Eu vou lá, vou entregar, vou pedir o telefoninho dela, provavelmente já tenho no cadastro, e vou mandar o WhatsApp pra ela. Oi, aqui é a Lorena, tudo bem? Tô aqui reforçando o convite e mando pra ela um outro convitinho online, alguma coisa assim. Reforçando. Pra que ela não esqueça que ela fez um combinado comigo. E no dia que eu for entregar o convite, eu vou falar assim pra ela, já posso te colocar no grupo do WhatsApp? Ai, não sei. Não, vamos entrar no grupo. Se você não quiser participar, não tem problema. Você pode sair depois. Mas vamos entrar no grupo, vai ser legal pra você já ir conhecendo as colegas, já ir se ambientando ali. Eu já vou criando um vínculo, gente. Gente, não tem acompanhamento familiar, não tem grupo sem vínculo. Não tem. Então você já tem que estreitar esse vínculo com o seu usuário, sua usuária. Ok? Tá, então essa é outra etapa. E a quinta etapa, agendar o primeiro encontro. Quando é que a gente vai agendar o primeiro encontro? No grupo. Formei o grupo.
né? Tá todo mundo ali no WhatsApp? Tá todo mundo confirmadinho? Vamos alinhar o primeiro encontro? O primeiro encontro vai ser dia tal. O horário eu defino, o primeiro encontro, né? Posso alinhar ali com o grupo para ficar bom para todo mundo. Mas depois, para o grupo se manter, a gente tem que alinhar um horário onde que todo mundo vai realmente participar. Viu? Porque senão, gente, não vai ter adesão. Eu fiz um grupo de gestantes e vou te falar. Você tirar uma gestante barriguda da casa dela, eu não sei se você já engravidou aí, eu já tive 2. A sua vontade é ficar só deitada. E se tiver no final de gestação, meu Deus, é muito difícil. Pra você tirar uma gestante da casa dela e fazer ela participar de um grupo, difícil. Não foi fácil. Mas consegui, cheguei até no final desse grupo. Atingi meu objetivo e precisava melhorar um montão de coisa. Foi o primeiro grupo de gestantes que eu fiz. Mas a gente precisou alinhar. Eu tive que mudar os meus horários por conta daquele grupo. Então, o primeiro agenda eu faço, mas depois você tem que alinhar com o grupo. Vamos lá, percebam. Deixa eu mudar o slide aqui agora. Então tá, então eu já tenho a primeira ação, organização do grupo socioeducativo. Quem vai fazer vai ser eu e a Ana. A meta, 8 mulheres. O que eu vou fazer já de definir. Aí eu quero a atenção de vocês aqui, ó. Aqui, ó. Setembro. Aí eu coloquei ali a data só depois. Percebem que eu coloquei a data só depois? Por quê? Porque eu tenho que ver se tudo isso que eu planejei vai caber dentro de setembro. Eu não coloquei a data primeiro. Primeiro eu coloquei o que eu vou fazer. Primeiro eu coloquei as etapas do que eu vou fazer, porque são muitas. E aí eu precisava saber se eu tinha governança para começar aquilo em agosto ou em setembro. Eu estou gravando o vídeo em agosto. Então, por isso que eu coloquei assim, não dá pra começar dentro do mesmo mês que eu comecei a planejar. Eu já coloquei lá pra setembro, que é pra garantir. Poderia colocar pra outubro, eu estou em agosto. Poderia colocar pra outubro, tudo depende do meu planejamento. Tudo depende do meu dia a dia, tudo depende da minha rotina. Coloque uma data pra começar que você realmente vai começar. Pra você não ficar, sabe, remarcando, adiando. O resultado, a metodologia eu já tinha, resultado esperado eu também já tinha. E os meus recursos? Papel cartão, impressora colorida, carro, um local adequado. Quando é que eu consegui identificar os meus recursos? Depois que eu também identifiquei melhor as minhas estratégias. Melhor o como fazer, qual é o caminho que eu vou fazer, onde eu vou fazer. Depois que eu defini isso, aí eu consigo dizer quais são os materiais que eu vou utilizar. Gente, às vezes a gente fala, não, eu vou precisar disso. Será? Você só vai saber o que você vai precisar depois que você definir bem as suas estratégias. E com quem, né? Eu vou fazer com o motorista e vou fazer com o órgão gestor. Por quê? Porque eu vou precisar do motorista ali para ficar fazendo. Às vezes eu não tenho no meu caso um motorista, eu vou ter que agendar com o motorista. Eu vou ter que pedir a parceria do órgão gestor, talvez para uma hora extra, não sei. Entendeu? Depois das 5. Vou ter que pedir banco de horas, eu não sei. Então você vai ter que pensar ali com quem que você vai fazer isso. E porque quem vai realizar você já sabe, os técnicos responsáveis você já definiu. Aí aqui, ó, eu trouxe aqui pra vocês. Olha só. É isso mesmo? 8 mulheres, eu coloquei aqui. Pra você refletir, porque você ainda tá escrevendo o seu plano. Você ainda tá desenhando o seu plano. Você ainda pode aumentar ou você ainda pode diminuir. Então, olha só, eu defini melhor aqui. Deixa a mamãe terminar. Eu defini melhor aqui. Então, vamos lá. Vou passar aqui o slide para você continuar vendo aqui comigo. Como sempre, as crianças entrando na minha aula. Ok, aí eu fui lá pra frente pra chamar a atenção de vocês, porque agora a gente vai ou para uma segunda ação, deixa eu abrir aqui pra entender melhor. Isso mesmo. A gente vai ou para uma segunda ação dentro daquele primeiro objetivo. Deixa eu voltar o slide pra vocês. Pronto. O objetivo aqui é proporcionar às mulheres atendidas estratégias para que não dependam mais dos serviços. Ok. Ou eu vou para uma segunda ação dentro desse objetivo, ok?
ou eu vou para o próximo objetivo. Porque aqui eu já defini. Já defini. Mas, Lorena, você só organizou o grupo. Você não tem que agora realizar o grupo? Sim. Aí eu vou para a próxima ação. Primeiro tema do grupo será definido assim, 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 assim. Definição do tema do grupo. Aí aqui eu vou ação por ação. No primeiro encontro do grupo será debatido tal tema. Os temas serão levantados assim, assim, assim. Então, as ações eu vou aqui descrevendo. Essa foi só a primeira. Se eu colocar assim, por exemplo, eu colocar a segunda ação, definição dos temas de cada encontro. Como eu vou fazer isso? Vou lá na metodologia, porque o grupo de mulheres já defini, aí o mês provavelmente vai mudar, talvez vai ser em outubro, né? Não vai ser mais em setembro, vai ser em outubro. Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para definir os temas? E tal. Aí pronto. O próximo tema, a próxima ação, como que eu vou proporcionar isso? Será realizado uma dinâmica de tal atividade. É outra ação dentro desse objetivo. Então, para cada objetivo, você pode ter várias ações, gente. Não importa quantas ações sejam, porque a intenção aqui é alcançar o objetivo proposto. Alcançar o resultado esperado. Então, o que você vai fazer para alcançar? Então, você vai fazer várias ações. Você tem sempre que estar perguntando, eu estou alcançando meu objetivo? Estou alcançando o resultado esperado? Estou alcançando meu objetivo? Com essa ação, eu vou alcançar meu objetivo? Com essa estratégia, esse método, esse caminho, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo? É sempre esse looping, você tem sempre que estar se fazendo essa pergunta, tá bom? Para cada ação, para cada ação, essa é só a primeira. Aí eu vou colocar aqui a segunda ação. Para a segunda ação, quando será feito, quantas pessoas, quantos encontros, quantas horas, né? Como eu vou fazer, por exemplo, aqui eu vou ter que pensar em qual momento eu vou trabalhar o tema realmente sobre a dependência dessas mulheres do serviço, que eu tenho que trabalhar esse tema. Tem que refletir com elas sobre isso. Como eu vou refletir com elas sobre isso? Vou só jogar uma palestra? É suficiente? Eu posso trazer aqui uma palestra sobre a dependência do serviço e tal. Vai ser suficiente? Vai proporcionar para ela condição para que ela supere aquilo? Essa reflexão você tem sempre que fazer. Então, aí você coloca aqui segunda ação. Estão entendendo? Na segunda ação você vai vai descrevendo coluna por coluna. A questão aqui agora é que aqui você tem que ir aqui. Aqui você vai para outro objetivo. Vou até mudar aqui, Segurança financeira. Proporcionar. Aqui, Proporcionar, conquistem sua segurança financeira. Vou tirar a autonomia. Tô fazendo aqui ao vivo com vocês. Vou tirar aqui a autonomia. Não quero mais a palavra proporcionar, porque eu já usei esse verbo. Eu quero outro verbo. Deixa eu ver aqui. Sinônimos. Acomodar, adaptar, harmonizar, proporcionar, propor, adequar, ajustar, medir. Ajustar? Acho que não. Direcionar as mulheres para que conquistem sua segurança financeira. Pronto. Olha só, coloquei outro objetivo ali, que vai ao encontro do objetivo geral, porque eu tô tirando de lá de dentro, lembra? Eu tô tirando lá de dentro do objetivo... desculpa. Peraí. Não é isso não. Deixa eu colocar aqui. Desculpa, gente. Peraí. Aí, pronto. Agora vai. Aqui. Assim. Bem, esse é o objetivo geral. Então, qual que vai ser o segundo objetivo específico? O primeiro objetivo específico a gente já colocou no slide passado, que era proporcionar tal. E o segundo objetivo específico? É direcionar as mulheres para que conquistem sua segurança financeira. A gente fez junto aqui, você e eu. Então, esse é meu segundo objetivo específico. Aí eu começo as etapas.
Qual vai ser minha ação? Minha primeira ação. Primeira. Aqui, primeira ação. Deixa eu colocar aqui pretinho. Primeira ação. Qual vai ser a minha primeira ação aqui? Aí, gente, o céu é o limite. Não, brincadeira. O limite é sua autonomia. O limite é sua governança. O que você pode fazer para proporcionar a essas mulheres essa condição? Direcionar essas mulheres. Você vai direcionar ela, você vai fazer parcerias com o mercado de trabalho. Você vai fazer parceria com as empresas da sua região. Olha só, porque com parcerias você consegue levar as pessoas lá para dentro do seu grupo. E se você fizer parceria, ela vai conseguir trabalho. Ela conseguindo trabalho, ela vai conseguir ter autonomia financeira. Ela conseguindo autonomia. Ah, mas e o Bolsa Família? Gente, Bolsa Família não é um apoio, um benefício de transferência de renda para tirar aquela pessoa da condição de pobreza, de miséria. Bolsa Família não garante segurança financeira para ninguém. Reflete isso com elas. Reflete isso com elas. Será que elas estão conseguindo? Será que elas pararam para refletir sobre isso? Porque será que a gente tem reflexão para a nossa vida sobre segurança financeira? Se a gente às vezes não tem, quem dirá os nossos usuários? Então aqui você tem que começar a problematizar. Então você vai problematizando cada um dos objetivos, desenhando para depois colocar para cá. E aí você vai fazer, você já sabe, Lorena, eu tenho que fazer tudo isso antes de começar a executar? Eu gosto de fazer antes. Desculpa, deixa eu beber uma água. Eu gosto de deixar tudo desenhado com antecedência, para não ser pega de surpresa. Então, assim, os primeiros 3 meses de um plano de trabalho meu, ele já tá todo desenhado antes de eu apresentar para minha chefia. Ele já tá todo desenhado, todo problematizado. Os ruídos estão pensados, estão ali identificados. Ela, minha chefia ali, já tá sabendo que eu estou desenhando isso. E ela já me deu carta branca para fazer, porque senão também não faz sentido. Eu começar uma coisa que não vai ser aprovado. Então eu já tô ali em contato com ela. Posso fazer? Tô pensando nisso. Essa é uma das minhas atividades. Tô pensando nisso, que você acha? Beleza, toca o barco. Então, tô tocando o barco. Vou trocar uma ideia com ela sobre os ruídos, né? Olha, tô pensando nisso. Olha, tô pensando naquilo. Envolve a sua gestão no processo, gente. Se você envolve a sua gestão no processo, a gestão do seu equipamento no processo, ela não pode dizer que não sabia. Ou quando der errado, ela não pode dizer que você não a comunicou. Envolve a sua gestão no processo. Assim, ela é sua parceira, corresponsável. Você coloca lá, coloca na capa. Bem bonito. Quem são os responsáveis? Quem é o corresponsável, o coordenador da unidade, apoio do projeto? Coloca o seu gestor lá junto. Coloca ele junto. Ele vai participar do processo. Assim você minimiza os ruídos. Vai ser mais fácil você executar todas as etapas. Então, eu gosto de ter os primeiros 3 meses já desenhado. Lorena, e se não der tempo? E se me pedirem um plano de trabalho para mês que vem? Garante o primeiro mês planejado. Garante o primeiro mês planejado. Garante, pelo menos, as intenções, os problemas que você quer enfrentar para cada objetivo. Não, peraí, volta. O esqueleto tem que estar pronto, tá? A situação problema tem que estar pronta. O objetivo geral tem que estar pronto. Os objetivos específicos têm que estar pronto. Se você tem um plano de trabalho para ser entregue mês que vem, isso tem que estar pronto. Então, você já gastou ali, ó, energia, raciocínio, reflexão, pesquisa teórica sobre o assunto, porque eu tive que pesquisar o perfil de mulheres, chefes de família, em situação de extrema pobreza. Eu tive que pesquisar. Esse exemplo que eu dei para vocês é um projeto que eu fiz. Então, eu tive que pesquisar o perfil dessas mulheres para eu entender, porque senão era senso comum. Então, eu já tinha feito tudo isso, você já tem que ter feito tudo isso. A execução, a etapa, o passo a passo, a metodologia, o caminho, esse você pode fazendo mês a mês, se você não tiver tempo de fazer com antecedência, tá bom? Então, você vai fazendo mês a mês. Mas se der tempo, faça com antecedência.
Ok, minha gente, espero ter contribuído. É denso o processo, mas é só fazendo. Para você ter um bom arcabouço de planejamento, você tem que começar a planejar. Muitas pessoas não executam o seu plano de trabalho porque acham que não dá conta. Porque ficam ali, ó, tocando de roda, querendo fazer um negócio lindo de bonito. Um negócio perfeito, totalmente formatado, com tudo perfeito, com todos os recursos do mundo. Gente, não precisa. Começa, escreve, faz o esqueleto. Não tem computador, faz à mão. Porque o objetivo não é entregar um documento bonito. A intenção aqui é impactar vidas. Faça à mão, sabe? Entregue, mas faça o seu planejamento. Se você não... É bom que você entregue, porque quando você entrega para sua gestão, ela tá junto contigo. Então, entregue, tá bom? Mas faça, comece, faça simples, faça pequeno, recorta, 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 e vai naquilo que você tem perna para ir. Mas escreva, por favor. Não vá tirando da cabeça e executando de pronto. Desenhe, escreva, reflita, coloque no papel. Porque assim é mais certo de que você vai ter resultados bons, que você vai alcançar o seu objetivo, que você vai impactar vidas. Porque se você não tem isso escrito, você depois não vai ter como avaliar, não vai ter como monitorar. E aí vai ficar mais fácil você dizer que a família não quis participar do processo, quando você não fez um planejamento execuível, bem planejado e em condições de monitorar e avaliar para que melhore no próximo planejamento, no próximo plano de trabalho. Um beijo no seu coração. Vocês sabem, estou sempre à disposição. Me mandem mensagem, me mandem WhatsApp. Vamos junto. Tá com dúvida? Começou a fazer? Quer mandar para eu dar uma olhada? Pode mandar, tá bom? Para quem é aluno, sempre. Manda sempre que eu olho sempre, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.